Então, vamos começar a aula de hoje colocando a data, certo? No livro. Não. Não livro. Qual a página do livro? Só tem a primeira página. Então, nós vamos começar a aula de hoje. O nosso primeiro capítulo do livro, ele traz o nosso capítulo de números inteiros. É isso, como eu já tinha falado para vocês, números inteiros é o quê? É a junção, não é isso? Tanto dos números positivos quanto os números negativos. Antigamente, a gente não conhecia o conjunto dos números inteiros. Qual era o conjunto que a gente conhecia antigamente? Como era o número dele, o nome? Natural. Isso, os números naturais, que era somente os números formados pelos números o quê? Positivo, que começava pelo zero e aí infinito, né? A gente ainda está nessa de que eles são infinitos, os números naturais. Então, na nossa página 10, certo? Quem está com o livro acompanha aí na nossa página 10. Ele começa a falar um pouco de números inteiros. Quem está sem o livro vai só escutar o que eu estou falando, certo? Então, ele diz aí, já conhecemos os números e sabemos que esse conjunto surgiu da necessidade que o homem tinha de fazer conta. É isso? Uma vez que esta necessidade era primitiva. Eu acredito que vocês já tenham trabalhado na disciplina de História, que tinham aqueles homens de antigamente. Vocês lembram como é que eles eram chamados? Homens sapiens é o último nível, não é isso? O último nível dos homens, não é isso? A gente sabe que antes existiam outros tipos, mas o que chegou no máximo da evolução foi os homens sapiens. Bem depois. Então ele fala, nós já conhecemos os números fracionários, cujo a prática indica uma divisão. Então ele fala aí, os números inteiros, ele possui as nossas 4 operações já conhecidas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que ele também vai entrar nas nossas outras 2 operações que está faltando. Eu só falei 4. Quais são as outras 2? Potência e raiz quadrada. Raiz, tá? Potência e raiz, certo? Raiz quadrada, ele indica que eu estou falando só de raiz que tem 2 números. Mas existe raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Então, o termo certo para a gente usar é a potência e a raiz, certo? Eu sei que no 6º ano a gente só viu a raiz quadrada, mas a partir desse ano a gente vai vir raiz terceira, raiz quarta, raiz quinta. É o mesmo conceito de raiz, certo? Só não é quadrada, porque quadrada indica que só é 2 vezes. A gente vai ver que tem raiz que tem 3 vezes, tem raiz que tem 4 vezes, raiz que tem 5, e tem raiz enésima, que quer dizer infinita, igual a todos os números, certo? Se todos os números são infinitos, eu também vou ter uma raiz que pode ser infinita, certo? Então, como a gente já conhece, os números naturais só trabalhávamos com valores positivos. Com o início do Renascimento, surgiu aí a grande circulação de dinheiro. E os comerciantes, eles não sabiam como é que iam fazer aquela troca e aquela venda de mercadoria, certo? Então, a maneira que eles encontraram de resolver foi utilizando mais para quando eles ganhavam e menos para quando eles perdiam. Então, eles não sabiam como utilizar. Eles deram essa ideia de colocar o sinal de mais para quando ganhasse algo e o menos para quando eles perdessem algo, certo? Então, se o comerciante ganhava 3 sacas de arroz, ele começava a colocar o valor de mais 10. Se ele perdia aquele valor, ele colocava o menos 10
para poder exemplificar. Então, utilizando essa simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar os números positivos e os números negativos. Os números inteiros veio da palavra Zahlen, que está representado em alemão, certo? Ele é de origem alemã. Então, ele foi formado por aqueles números que a gente separa, a reta numérica, onde de um lado que vai crescendo vai ficando os positivos e do outro lado que vai decrescendo vai ficando os negativos. Não é isso? Então, vocês vão observar aí, na página 12, ele fala o que são números inteiros. Está todo mundo com o livro aberto na página 12? Observem aí, números inteiros, ele separou em números positivos e números negativos. Quem não está com o livro vai poder não vai poder observar agora, mas eu já mostrei isso no quadro. O zero é o centro, não é? O centro. Se a minha reta vai para a direita, eu vou colocar os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e vai seguindo uma sequência. E se for voltando, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Então, o número natural, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Como assim? Antes eu só conhecia os números naturais, que eram os números positivos. Agora eu já conheço os inteiros, que são os números positivos mais os negativos. Então vejam que os números naturais estão dentro do conjunto Z. Futuramente a gente vai ver outro conjunto e outro conjunto. E vai ver um que vai ficar aqui do lado de fora, que não pertence nem a esse, nem a esse, nem a esse, nem a esse. Certo? Tá. Eu posso dizer que os números inteiros são números naturais? Sim. Então, eu posso dizer que os números inteiros são números naturais, por quê? Porque os números naturais são os números positivos. Então, se os positivos faz parte do número inteiro junto com os negativos, então eu tenho aí uma relação de um número com o outro. Então, se eu perguntar a vocês, mais 4 é natural, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E se eu perguntar, mais 4 é inteiro, verdadeiro ou falso? Se ele é natural, ele também vai ser inteiro. Agora, se eu perguntar menos 4 é inteiro? Menos 4 é inteiro. Mas menos 4 é natural? Não. Então, cuidado aí com a diferença, certo? Então, ele fala na página 13 alguns exemplos que nós já trabalhamos em sala de aula, onde nós podemos encontrar os números inteiros. Em fuso horário, certo? Porque cada fuso horário tem um par aí de números que pode ser positivo ou negativo. Altitude, como a gente já falou, né? Falamos também de temperatura, principalmente o sistema financeiro, né? Sistema financeiro a gente sabe que trabalha com moedas, né? Com dinheiro. Qual é a nossa moeda que circula no Brasil? Real. Isso. Nós vamos trabalhar com o número real quando a gente estiver observando a disciplina de oficina de negócios, certo? A gente vai ver toda a trajetória de como foi que as moedas chegaram a se tornar real. Porque já teve cruzeiro, já teve cruzado, já teve cruzeiro novo, já teve cruzeiro antigo. Então, eu não sei se em casa os pais de vocês já conversaram com vocês sobre isso. Que antes de chegar a moeda real, teve cruzeiro, teve cruzado, teve vários tipos de moeda. Ele tem até dinheiro em papel e moeda. Antigo, não é isso? Então, a gente vai estudar o sistema financeiro nessa parte de oficina de negócios. Antes do
do real chegar, a gente vai ver qual foi todas as moedas que passaram. E a gente vai ver também um pouco da Casa da Moeda do Brasil. Como é que funciona a Casa da Moeda, né? Eu acredito que aqui, como se fala de televisão, vocês devem, alguns sim, outros não, devem ter assistido aquela série que passou em relação à Casa da Moeda da Espanha. Isso. Então, a Casa da Moeda, elas são basicamente iguais. A diferença é que lá é na Espanha. E a gente vai ver como é que funciona no Brasil. O funcionamento é o mesmo, certo? Oi? Se a gente vai assistir? Não. Só quem assistiu se lembra. Quem lembra de ter visto a Casa da Moeda na série é a mesma representação da Casa da Moeda do Brasil. A diferença é que lá era na Espanha e aqui a gente vai ter, ela fica situada na cidade do Rio de Janeiro, certo? Rapaz, essa pergunta é bom você perguntar ao professor de história, porque tem essa denominação, certo? Mas eu não sei o porquê essa expressão Casa Branca, entendeu? Mas aí você pode perguntar a ele, acredito que ele deva lhe responder melhor do que eu, certo? Oi? Não entendi. Nessa época de pandemia, eu acho muito improvável. E outra, a Casa da Moeda do Brasil, ela está situada no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir visitar, certo? Então, quando a gente começar a estudar, vocês vão ver que antes dela chegar no Rio de Janeiro, ela passou por vários estados. Ela começou em Salvador até chegar no Rio de Janeiro. Então, vejam só, na página 15, certo? Quem está com o livro aí na página 15 vai fazer no próprio livro. E quem está sem o livro, vocês vão acompanhar no caderno, certo? Página 15, primeiro, aí na nossa questão de número 3, certo? Então, vamos ver agora na questão 15, a questão de número 3. Quem está com o livro pode já dar uma olhadinha e responder. Quem não está, eu vou colocar no quadro, tá certo? Para acompanhar direitinho. Página 15, questão de número 3. Vamos ver primeiro o que é que diz. Analise a figura e determine o número positivo ou negativo correspondente à altitude de cada objeto indicado. Lembre-se, ao nível do mar, a altitude é 0. Certo? Então, tem um desenho aí onde a letra A é o peixe, o B é o automóvel, o C, topo da árvore, D, fundo do barco, E, planta aquática, e o F, estrela do mar. Eu vou fazer o desenho ali, que não vai ficar muito bonitinho não, mas a gente vai fazer. Então, nós temos na questão 3, analisar as figuras com número positivo e negativo correspondente à altitude de cada objeto. Lembrando que ao nível do mar, a altitude é 0, certo? Então, a árvore está lá em cima, o carro também, certo? A árvore está em cima, o carro, o barco está no nível ali 0. Mais embaixo tem um peixe, uma alga e uma estrela do mar abaixo do nível do mar. A letra A é o peixe. Se a gente observar para a figura,
Onde é que está o peixe? Abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar? Abaixo, né? O peixe está na água, está lá embaixo, certo? Mas quanto é que tem aí o número? -2. O peixe está marcando aí 2, né? Então, como é abaixo do nível do mar, você pode botar -2, certo? O B é o automóvel. O B é o nosso automóvel que está ali a quantos metros? 15 ao banco. 15, né? 15 ao banco. Mais positivo ou negativo? Positivo. Aí você pode botar ou só 15 ou pode colocar mais 15. Né? Porque se ele não está embaixo do mar, eu não posso botar menos 15, não é isso? Letra C é o topo da árvore. Mais 30. A árvore vai ficar lá em cima, não é isso? Então, vai estar representando isso. Mais 30 ou somente 30? A letra D é o fundo do barco. Está no 0, né? E ali ele está no limite, na linha. Não, o 0 é o barco. É porque eu botei ali, não foi? Parece muito apertado ali. Aqui o limite do barco, aqui é o 0. Daqui para cá é tudo. Não ficou muito bonitinho, não. Aí esse 0 do fundo do barco, ele é positivo ou ele é negativo? Ele não tem sinal, tá? É só 0. A letra E é a alga ali, a planta aquática. Se ela está abaixo do nível do mar, ela é negativa, não é isso? -2. Do 0, o peixe. Do peixinho para a alga são 2 metros. E a letra F é a estrela do mar. Todo mundo fez? Quem está com o livro já pode fazer a questão 4 e a questão 5. Já já a gente vai corrigir. Não. Questão 4 e 5. A questão 4 diz o seguinte: Marcelo tinha R$100 no banco. Ele emitiu um cheque de 180. Veja só, se Marcelo só tinha R$100, esse 100 vai ser positivo ou negativo?
Aí vocês vão armar aí mais 100. Depois ele emitiu um cheque de 180. Esse 180 vai ser positivo ou negativo? Negativo. Isso. Então vai ficar mais 100 menos 180, não é isso? E ele depositou 70 reais. É mais ou menos. O 180 é mais. Não, 180 é menos. Porque ele passou um cheque maior do que o que ele tinha, porque ele só tinha 100. Então é mais 100. Se ele passou um cheque de 180, ele ficou devendo, então é menos 180. Entendeu? Porque se tu só tem 100 reais, como é que tu vai pagar 180 a uma pessoa? Não pode. Você vai ficar devendo, não é isso? Então é menos. Isso. E depois ele depositou 70. Esse 70 é positivo ou é negativo? Positivo. Positivo, porque ele depositou, ele colocou na conta dele mais 70 reais. Aí agora vamos ver se ele está devendo ao banco, sim ou não. Sim. 10 reais. 10 reais. Como é que a gente vai armar essa continha? Então preste atenção, quem está na questão 4, que está sem o livro, levanta a moça. Deixa eu dormir em casa. Quer perguntar alguma coisa? Então, questão 4, vocês vão colocar aí primeiro o quê? Mais 100, né? Porque ele tinha aí, Marcelo tinha no banco 100 reais. Ele passou um cheque de 180, então vai ficar menos 180. Depois ele depositou 70. Então, se ele depositou 70, ele colocou mais 70. Aí a gente vai resolver fazendo aquela regrinha de sinais. É isso que a gente já aprendeu. Mais 100 com menos 180 fica quanto? Menos 80. Menos 80. Por quê? Porque são sinais diferentes. Então é método maior e menor. Isso, sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Sobrou mais 70, não foi? Menos 80 com mais 70 dá quanto? 10 reais. Só 10? Menos 10, velho. Menos 10. Não esqueçam de colocar o menos, senão vai estar errado. Aí ele pergunta, depois disso, ele deve ao banco? Sim. Sim. Marcelo ficou devendo ao banco quanto? 10 reais. É isso? Então, ele tinha mais 100, recapitulando, para quem não fez, mais 100, menos 180, mais 70. Né, Eduardo? Depois disso, ele deveu ao banco? Sim. Quanto? 10 reais. Eu armei a conta, porque quem quiser pode armar. Mas se você colocou logo a resposta menos 10, também está certo. Tá bom? Você botou como aí na sua resposta? Ok. Na questão 5, ele diz, o esquema a seguir representa a rua onde Elvira mora. E vamos para mais desenho. Eu vou dizer o nome e vocês vão desenhar aí, tá? E se eu for desenhar, vai ficar horrível. Só para quem está sem o livro, tá? Vai desenhar aí. Primeiro é uma igreja. Igreja. Escreve o nome aí, igreja, e desenha uma igreja. Ô, meu amor, questão 5. Tá acompanhando, não é? Uma igreja. Questão 5. Olha, pessoal, é aqui, tá? Na mesma linha. Não é para fazer os desenhos na linha, um embaixo do outro, não. É na mesma linha. Primeiro, vocês vão desenhar uma igreja. Só para quem está sem o livro, tá?
que está em 0. Aqui em 100 é uma casa. A casa de... Em 200 tem o banco. Vocês vão desenhar aqui o banco. Professora, em 100 é qual? Uma casa. Ó, que casa. A 300 metros tem umas árvores. É a praça, né? A 400 metros tem uma padaria. 500 tem a escola. Quem está sendo livre vai desenhar ou então bota só o nome, faz do jeito que eu fiz aqui. Quem está sem o livro pode desenhar aí. A igreja, depois vem a casa de Elvira. A 200 metros tem um banco. 300 tem uma praça. 400 uma padaria. 500 uma escola e 600 o correio. Aí vocês já podem ir resolvendo. Certo dia, Elvira saiu de casa e fez o seguinte trajeto. Se ela saiu de casa, eu tenho que começar com quem? Qual é o valor que tem? 100, né? Cuidado para não começar do 0, tá? Porque ela não saiu da igreja. Ela saiu da casa dela. Então, eu tenho que começar com 100. Certo? Foi até o correio mandar uma carta para sua amiga. Mais 600, não é? Porque ela andou para a direita, ela saiu da sua casa e foi para os correios, que foi o último. Em seguida, ela foi assistir à missa. A missa está onde? Na igreja. Se ela voltou, eu vou botar menos 0. Quem não quiser colocar nada, não bota nada, porque sabe que 0 não tem sinal. Mas quem quiser, como ela voltou, a gente pode colocar o menos 0. Após a missa, ela comeu um lanche na padaria. Então, ela andou mais. Padaria 400. Foi para o banco pagar uma conta. Depois, ela voltou para o banco, menos 200. Buscou sua filha na escola. Menos 200. Porque ela não estava na padaria. Depois da padaria, que ela fez o lanche, ela foi para o banco. O banco eu voltei. 200. Que a padaria não está na frente. Entendeu? Buscou sua filha na escola. Mais 500. Em seguida, ela parou na praça para tomar um sorvete. Ela parou na praça. Da praça, ela foi para... Espera aí que eu me perdi aqui no texto. Depois do banco, ela foi para a praça. Então, depois do banco, ela andou para a praça mais 300. Não, da escola para a praça. Peraí. Vocês conversando aí, eu me perdi aqui no texto. Comeu lanche na padaria, foi quanto que a gente botou? Mais 400, não foi a padaria, mais 400. Depois ela foi para o banco pagar uma conta, menos 200. Depois ela pegou a filha na escola, mais 500. Em seguida ela foi para a praça, menos 300, né? Porque ela voltou. Ela voltou. Depois disso, as duas foram para casa.
Se elas estavam na praça e foram para casa, elas voltaram menos 100. Já fizeram a continha? O pessoal que está sem o livro, está acompanhando? Quer que eu repita? Vai ficar 100 mais 600 menos 0 mais 400 menos 200 mais 500 menos 300 menos 100. Isso é para quem está sem o livro, que não conseguiu acompanhar. 100 mais 600, menos 0, mais 400, menos 200, mais 500, menos 300, menos 100. Professora, isso é para responder ou não? É para responder. Aí ele pergunta, depois disso, as duas foram para casa, ele quer saber quantos metros Elvira andou nesse percurso. Tem que calcular, né? 800. Olha aí, 3 respostas diferentes já. Se eu tenho 100 mais 600, fica quanto? Vou tirar o 0, certo? Então, se eu tirar o 0, fica mais 400 menos 200. Fica quanto? Mais 200. Eu estou fazendo de 2 em 2, tirei o 0, estou fazendo de par, de 2 em 2. Mais 500 com menos 300, mais 200, e sobrou menos 100. Vou fazer em par de novo. 700 mais 200. 200 menos 100. 100. Ela fez um plano. 900 mais 100. 1000. Então, quantos metros Elvira andou? 1000. Minha gente, ele está perguntando em metros. 1000 metros. Sim. Bota só o M minúsculo para representar metros. Pode colocar a palavra metro também, certo? Vamos lá abrir o livro na página 16. Página 16. Quem está sem o livro, observa aí que eu vou dizer os números, questão 7. Eu vou dizer os números, depois a gente vai responder as questões baseadas nesses números, certo? Bota aí, página 16, questão de número 7. Estou esperando, não disse nada. Só disse a página. Quem está com o livro, página 16, pode ir fazendo aí. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veja em casa, vai
Já está sem livro. Pega o caderno. Questão 7, tem os números aí. Menos 15, mais 16, menos 1, 0, 54, 12. Aqui é 10 ou 0? 1,0. Ouvindo gente conversar, eu não quero ouvir, não. Os números são menos 15, mais 6, menos 1, 0, mais 54, mais 12, menos 93, menos 8, mais 93, menos 72 e mais 72. Na letra A, ele pergunta como são os números inteiros que são negativos. Você vai responder. Na letra B, os inteiros positivos. E na letra C, aquele que não é positivo nem negativo, né, Nicole? Então, hoje ele fez para colocar o Quem está sem o livro, dá uma pecinha. Não é nem positivo nem negativo. Vocês sabem que tipos são esses? Não. Esse cruzeiro ali. Esses dois aqui. Pertence ou não pertence? Agora você dizer que não conhece. Eu conheço. Ninguém pode fazer um jogo de braço, Vamos aí para a questão de número 7. Se você tivesse ouvido o que eu estava falando, você sabia o que era a letra C, né, moça? Aí não presta atenção. Questão 7. Observe os números. Tem ali os números menos 15, mais 6, menos 1, 0, mais 54, ou somente 54, mais 12, menos 93, menos 8, mais 23, menos 72 e mais 72. Aí ele diz, letra A, quais são os números que são inteiros negativos?
os inteiros que são negativos, o que é que vocês vão responder? Colocar só os que têm menos, não é isso? Menos 15, menos 1, menos 93, menos 8, menos 72. Aí na letra B, ele diz os inteiros positivos, certo? Os positivos vai ser mais 6, mais 54, mais 12, mais 23 e mais 72. E a letra C é o que não é nem positivo, nem negativo. Qual é o número? 0. Ok? Aí estamos com a questão 7. E agora nós vamos para a questão 8. Tá fazendo, moça? Cadê o lápis? Questão 8. Questão 8 que eu coloquei aí no quadro, vocês só vão colocar verdadeiro ou falso. Lembrando que esse sinal que é o E cortado e o E sem estar cortado, quer dizer pertence e não pertence. O U é um U deitado? Contém. Contém, contido, ou seja, está dentro, pertence. Tem que procurar o valor. Vamos ver a questão 8. Quem não fez, quem está fazendo outra coisa vai dar uma paradinha e a gente vai fazer junto agora para ninguém se perder. Porque a 7, eu já falei a resposta, né? Então, já deve ter colocado. Na letra A, os positivos, na letra B, os negativos, e na letra C é só o 0. Então, a gente vai fazer junto a letra A. Letra A, ele pergunta, menos 25 pertence aos números inteiros? Menos 25 pertence aos números inteiros? Vocês têm que se decidir, ou pertence ou não pertence. É verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Por quê? É isso aí, né, gente? Se o número é negativo, ele faz parte do conjunto Z. Então, a letra A, verdadeiro.
Menos 5 não pertence ao conjunto dos números inteiros? Verdadeiro. Aí na letra B, ele diz, menos 25 não pertence aos números naturais. Verdadeiro, não é isso? Porque se ele é negativo, ele não pode pertencer aos conjuntos dos números naturais. Ele só pode pertencer aos inteiros. Letra C. 0 pertence aos inteiros? Também. 0 pertence ao conjunto de qualquer número que vocês vão ver até agora. E a gente ainda vai ter outros conjuntos. Vocês ainda vão conhecer os números racionais, os números irracionais, os números reais e os números complexos. Então, todos eles, o 0 vai fazer parte. Certo? Só o 0. Na maioria, ele é o início. No inteiro, ele fica no meio, né? Certo? Letra D. 0 também pertence aos naturais? Sim. Também é verdadeiro. Letra E. Os naturais estão contidos no inteiro? Ou seja, os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros? Sim. Sim, não é isso? Verdadeiro. Eu fiz até um desenho para representar. O F. O número menos 1, 0 e 1 faz parte aí do conjunto natural? Não. Não. Por que não? Porque menos 1. Isso. Então, a letra F é o quê? Tem um número aí intruso, não é isso? Que é o menos 1, né? Letra G. O número menos 1, 0 e 1, está aí contido aí no conjunto Z? Sim. Verdadeiro, por quê? Porque tem os números positivos e tem os negativos. Não é isso? E o 0. E a letra H, se X pertence a qualquer número natural, então X pertence a um número inteiro. Verdadeiro ou falso, crianças? Verdadeiro. Se X é um número natural, ou seja, aí vocês lembram, natural é o quê? Um número positivo. Então, ele vai fazer parte dos inteiros? Sim, porque positivos e negativos fazem parte do conjunto inteiro. Certo? Então, aí nós tivemos a questão de número 8. Vamos ver. Ainda na página 16, vamos para a questão 9. Eu já tinha lido a questão, vou ler novamente. A temperatura acima de graus Celsius, ela é positiva, acima de 0. E abaixo de 0, ela é negativa. É isso? Então, na letra A, ele diz o seguinte. 5 graus acima de 0. Vai ser mais 5 ou menos 5? A letra A é mais 5. A letra B, 3 abaixo de 0. Mais 3 ou menos 3? Letra C, 9 abaixo de 0. Menos 9. E a letra D, 15 acima de 0.
Bem fácil, né? Mais 15. Letra A, mais 5. Letra B, menos 3. Letra C, menos 9. E letra D, mais 15. Vocês sabem que eu só costumo avisar uma vez, né? Eu não vou reclamar de novo, não. Tá? Só para ficar ciente. Vamos para a nossa agenda de hoje. Vou dizer. Para casa, vocês vão botar aí, terminar a página 16. Não, eu só vou botar a agenda logo, porque daqui a pouco vai começar. Chama um, chama outro, aí não fica para o final. Terminar a página 16. Terminar a página 16. Todo mundo já colocou? Aí coloca aí, página 14. Página 15. Página 15, porque ficou a questão 6 da página 15, certo? Que a gente não fez. Professora, 14, 15, 16 e 18. Página 14, 15, 16 e 18. E 18, certo? Por quê? Porque tem algumas questões de algumas páginas que nós fizemos em sala, outras vocês vão fazer em casa. Por isso que são muitas páginas, certo? Página 14, 15... 14, 15, 16 e 18. A nossa atividade de casa de hoje será somente isso. Algumas questões fizemos, outras não. Então, página 14, 15, 16 e 18. Ok? Então, até a próxima aula e boa aula a todos. Não esqueçam de mandar pelo aplicativo para ganhar o seu ponto extra. Até a nossa próxima aula de matemática.